O que está acontecendo? O grande sábio ficou surpreso e, de repente, seu corpo perdeu toda a sua força. Asterisco boom! Asterisco múltiplas criaturas de aço caíram no chão, as chamas dos espíritos nas órbitas dos olhos negros desapareceram. Em poucos segundos, eles se transformaram em ossos secos mais uma vez. Velho amigo! O grande sábio chorou pesaroso. Sua conexão com seu corcel havia sido completamente cortada. Em outras palavras, o espírito de seu companheiro de muitos anos havia sido destruído e não existia mais neste mundo. Quem é? Seus olhos ficaram vermelhos. Aquele escuro Maguse Seeley virou na mesma direção para olhar para Leyline, que tinha um olhar impotente em seu rosto. É você! O rosto do grande sábio começou a se contorcer. Seu lixo miserável! Você se atreve! Como é inútil! Raios vermelhos sangueados e solidificados saíram dos olhos de Leyline, e a luz vermelha em seu pulso estava agora extremamente intensa, a ponto de atingir seu limite. Asterisco Bang! Asterisco o primeiro sistema de alerta explodiu, transformando-se em pó brilhante. Sombra do domínio. Bilis tóxica. A escuridão total encheu toda a região, e atrás de Leyline, um grande número de sombras que pareciam cobras formando as características aterrorizantes de um rei-diabo. A grande sombra era como uma fera que engolia tudo à medida que se espalhava, os sons aterrorizantes da corrosão e os baixos bufos dos que se encontravam com a face da morte soando no centro. Asterisco Bang! Asterisco um momento depois, a sombra negra desapareceu, deixando os 13 sábios sem luz em seus olhos quando eles desmoronaram. Até mesmo os espíritos em seus corpos foram comidos pelo veneno. Rei venenoso demoníaco! É Demonic Poison King Leyline. Em uma área não muito distante, os poucos magos que planejavam se aproveitar da decisão ficaram pálidos de medo dos cadáveres apodrecidos sob a névoa negra. Embora eles já tivessem ouvido falar do apelido de Leyline como Rei Venenoso Demoníaco antes, eles nunca entenderam quão aterrorizante ele poderia ser. Leyline, você! Não apenas aquele Maguse escuro, até mesmo Seeley estava um pouco atordoada quando ele olhou para Leyline, cujos olhos ainda estavam lançando raios vermelhos sangue. Os 13 sábios da Coroa de Ferro eram uma força firme que salvaguardava essa região. Cada um deles tinha a força de um pico de classificação Magus, e seu líder, o grande sábio, estava até no nível 2. Seeley sabia que se ele fosse preso por esse grupo, as coisas seriam muito problemáticas. Até mesmo fugir seria um problema. A terrível vitalidade das feras espirituais era algo que os magos que desenvolveram suas forças com base em magias eram incapazes de enfrentar. Agora, no entanto, esse pequeno grupo de cavaleiros de aço que existia por centenas de anos havia morrido, exatamente assim? E o assassino deles era um recém-avançado posto 2 Magus, Leyline? Seeley coçou a cabeça careca, imaginando se ele havia sido pego em alguma ilusão do rank 3 Magus. Quem mais está aí? A expressão de Leyline foi um pouco estranha e ele começou a rugir, o vermelho sangue em seus olhos mais proeminente enquanto eles varriam a direção onde os magos de luz estavam escondidos. Isto é mal. Ele nos encontrou. O líder sussurrou suavemente, e todo o grupo se retirou rapidamente uma grande distância. Não poderia ser ajudado. O ataque venenoso de Leyline, que poderia afetar uma grande área, os aterrorizava. A situação atual de Leyline não era boa. Não só houve algumas pequenas feridas deixadas pela retaliação dos Steel Knights, sua expressão também foi enlouquecida. Fluxos brancos de ar saíam de seus orifícios. A vivacidade das células sanguíneas no corpo do hospedeiro ultrapassou o limiar. Procedimento inicial para controlar a situação com força. De repente, um lampejo de raios azuis cobriu o corpo de Leyline e sua temperatura corporal baixou. A névoa branca condensou-se em fragmentos de gelo dentro e espalhou-se por todo o corpo de Leyline. Droga, eu fiquei emocionada de novo. Sob o controle do AI chip e o estímulo do frio cortante, Leyline finalmente conseguiu recuperar seus sentidos, os olhos brilhando de inteligência. Eu não posso mais lutar, senão eu vou cair em um estado enlouquecido e ir em um assassinato até eu morrer. Leyline examinou a área, mantendo a visão do campo de batalha em sua mente.
Embora andar no caminho de um bruxo com uma linhagem permitiu que ele possuísse um poder incrível, ao ponto de poder usar seus talentos inatos de sua linhagem para alcançar a vitória contra magias experientes de nível 2 ou até mesmo matá-los e ganhar uma reputação para si mesmo, esse ramo dos antigos magos, o bruxo, tinha algumas falhas. A questão de se tornar excessivamente emocional foi um dos problemas. Em comparação com o magus racional, os Varlocks eram facilmente afetados pelo mundo externo e muitas vezes eram extremamente emocionais. O massacre e as batalhas resultariam facilmente em fúria para Varlocks, fazendo com que eles caíssem em um estado enlouquecido e perdessem parte de sua racionalidade. Se ele fosse cercado por inimigos, ele não seria capaz de escapar. Minha linhagem é pura demais. No momento em que ele explodir, até mesmo a poção de tranquilidade será rejeitada do meu corpo. Leylin verificou suas estatísticas. Leylin Farlier. Rank 2 Varlock, Bloodline, Serpente Kemoin Gigante. Força, 21.1, Agilidade, 14.4, Vitalidade, 27.9, Força Espiritual, 104.3, Poder Mágico, 53, o poder mágico está em sincronia com a força espiritual, status. Grandes quantidades de adrenalina estão sendo segregadas. Semelhança com a explosão emocional do Varlock, 98,7%. Dissipando poção de tranquilidade. Chip, use o plano C. Leylin só podia rir amargamente e dar o comando. Autorização recebida, iniciando uma pequena operação no corpo do host. O Chip respondeu lealmente. Naquele momento, as pupilas de Leylin ficaram azul celeste e partículas frias de energia foram produzidas por todo o corpo. Ele parece ter um problema. Os magos ligeiros que os perseguiam viram Leylin agir estranhamente. Animado, a Luz Magus, que era o líder, acenou com as mangas e inúmeros insetos voadores se juntaram para formar metade de um rosto humano, voando em direção a Leylin. Você simplesmente não sabe quando parar. Um incêndio aumentou no coração de Leylin, mas com a força da frieza, foi rapidamente suprimido. Sua mão direita cortou para baixo e uma ondulação sem forma e translúcida se espalhou como uma onda no ar. A ondulação sem forma colidiu imediatamente com um mar de insetos. Bang. O rosto humano meio formado parou de se mover por um momento, e grandes quantidades de insetos voadores caíram no chão, seus olhos compostos já não se moviam. Os corpos ficaram rígidos e começaram a apodrecer. Uau uau uau. Como a chuva, os insetos caíram do céu e formaram gotículas cinzentas. O veneno sem forma parecia ser capaz de atravessar o vazio e se conectar à força espiritual do Magus, corroendo seu corpo real. Um mago que manipulou os insetos voadores cambaleou para trás, gavinhas negras que pareciam cobras se espalhando pelo seu rosto. Rápido, proteja-me e me ajude a sair. Nesse momento, o líder do grupo de magos de luz finalmente se arrependeu de sua ganância. Mesmo quando Leylin estava em um estado estranho, ele não era alguém com quem pudesse lidar. Você está pensando em ir embora? Não muito longe, os lábios de Leylin se curvaram em um sorriso astuto, e o item preto defensivo em sua mão explodiu. Raios negros foram puxados em uma forma, transformando-se em um arco longo. Bilis tóxica. Leylin usou seu feitiço de grau 2 inato mais uma vez, sua mão esquerda puxando a corda e soltando uma flecha na direção do fugindo da luz dos magos. Bem. Com a vibração da corda, uma flecha tóxica sem forma riscou o céu, distorcendo o ar enquanto passava. A caminho, o chão estava negro, as plantas morreram, criando um caminho único que mostrava a rota da flecha. Não! Você não pode me matar! Meu pai é... O magus ligeiro que estava no meio da fuga estava tão apavorado que parecia que seu espírito havia partido. Em seguida, seu corpo tremeu e sua expressão mudou. Caixa. As roupas em suas costas foram rasgadas, revelando uma palma translúcida. Esta palma era do tamanho de um humano normal, e agarrou a flecha tóxica transparente. Bem. Uma onda informe se espalhou, e os magos em volta rapidamente recuaram, temendo as toxinas. A proteção de um rank 3 magus.
Leilin assistiu e não muito longe, seu desejo de matar ainda mais forte agora. Ninguém pode salvar você hoje. Ele puxou a corda novamente. Asterisco BZZ. Asterisco junto com os sons de vibração, a flecha tóxica que estava em um impasse com a palma transparente explodiu, formando inúmeras flechas minúsculas que voavam em todas as direções. Asterisco TSS. Asterisco a palma translúcido explodiu de tal maneira que havia numerosos buracos, o que causou a quebra. De dentro, o rugido de um velho mago podia ser ouvido. Com uma expressão cheia de descrença, aquela luz magus rigidamente desmoronou. Nas costas, um grande ferimento da explosão fora infligido. Seu feitiço defensivo inato, de que ele tanto se orgulhara, não tinha sido nem um pouco útil. Você realmente o matou. Seu pai é um magus de nível 3. A voz de Siley tremeu. Leilin, que ainda estava sob a influência dos efeitos sanguíneos do bruxo, não deu atenção a isso. Ele se virou, com o olhar frio penetrando enquanto se concentrava em Siley. Siley estremeceu, lembrando de repente que sua vida ainda estava nas mãos de seu oponente. Ele forçou um sorriso. Tudo bem. Eu estava apenas apontando isso. Tu podes fazer o que quiseres. Hesitação e luta apareceram na expressão de Leilin, e um denso gás preto envolveu seu corpo. Asterisco voxos. Asterisco ventos negros fortes sopravam loucamente à distância e, num instante, desapareceram no horizonte. Aquele cara maluco finalmente se foi. Siley e seu parceiro se entreolharam, e depois Alistair, que estava gravemente ferido e incapaz de se levantar, com sorrisos amargos. O que deveríamos fazer? Jajone está morto. Lord Eric não nos deixa sair. A outra luz magi fez sons de indignação em uníssono. Mate os magos negros e vingue Jajone. Um magus ligeiro encarou Siley e o resto com profundo ódio. Siley endureceu sua expressão e ficou com seu parceiro, um anel de partículas de energia defensivas aparecendo. Asterisco Pu. Asterisco naquele instante, os olhares nos rostos dos magos presentes mudaram. As toxinas ferozes de repente se acenderam. No caos que Leilin havia causado anteriormente, os magos presentes foram um pouco afetados pelas toxinas da serpente gigante de Kemoin, e isso foi difícil de remover. Os magos da luz foram afetados pelo ataque em direção a Jajone, e seus ferimentos foram ainda mais sérios. Os dois grupos de pessoas trocaram olhares, finalmente, decidiram sair em um UF, ao invés de entrar em conflito.